Tem no livro da História da Riqueza do Brasil, João de Caldeira, ele coloca uma coisa interessante, assim, porque por que que na América, quando os portugueses chegam aqui, é diferente do que na América Espanhola, né? Na América Espanhola, os espanhóis chegam lá e matam praticamente todo mundo, tem muitas mortes e tudo mais, e aqui não. Aqui os portugueses chegam e são bem recebidos. E aí eles se misturam com os povos indígenas e tudo mais. Então, ele comenta assim que os tupis-guaranis tinham o costume de que apenas as mulheres permaneciam na aldeia. Então, a mulher era o ponto central da aldeia, ou seja, o homem saía e casava com uma moça de outra aldeia e os homens de outra aldeia casavam com as mulheres daquela aldeia. Então, a mulher nunca saía da aldeia. Todos os homens que tinham numa determinada aldeia de vida adulta, né, os homens adultos, eram de outra aldeia, eram estrangeiros, digamos assim. Então, aí ele coloca, todos os homens nascidos das aldeias iam embora na vida adulta. E os homens das aldeias eram todos de outras aldeias que viam em matrimônio com mulheres que ficavam. Dessa forma, todos os homens adultos de uma aldeia eram estrangeiros de outra tribo. Esse costume antigo fez com que muitos europeus fossem aceitos nas tribos como estrangeiros que casassem com mulheres indígenas. Isso era feito muitas vezes para evitar a guerra. Na América Espanhola, muitas tribos foram dizimadas em guerras quando os espanhóis adentraram. No Brasil, isso não ocorreu devido a esse costume. Então, eu tenho a impressão que esse costume vem lá da época dos Guaranis, quando quando os tupanos recebem os Atlantes. Então, esse costume de receber o estrangeiro começa a se perpetuar nos Guaranis, e as tribos se trocam, né? Estrangeiros, os homens sempre saem, as mulheres sempre ficam, e isso vai perpetuando, chega agora na época do descobrimento, não tem guerra, não tem nada, os índios têm esse costume dos indígenas, e acaba assimilando os costumes europeus, muitas vezes. Muitos europeus ficaram aqui, casaram com mulheres, nem quiseram voltar mais para a Europa lá, porque aqui era muito melhor, entendeu? Então, achei interessante isso. Eu acho que remonta àquela época dos Guarani, dos Atlantes, quando eles chegaram no Brasil, tem um pouco desse costume, sabe? E difere um pouco dos outros povos. Pois é, vários autores eles contam desse encontro, né, dessa chegada dos europeus aqui, o encontro com os povos originários. E uma das coisas que eu notei em alguns dos autores foi que essa ênfase que eles dão com o quão amistosamente eles foram realmente recebidos, né? É diferente de muitos locais onde os europeus aportaram mundo afora, que eles foram muito bem recebidos. E uh, isso se deve muito também, talvez não só a tradições como essa, mas aquela pureza de alma, aquela nobreza que os povos originários do Brasil traziam, né? Eles não, a cultura deles, a evolução espiritual deles, a religiosidade deles, eles traziam uma disposição para o bem e acreditavam que quem estava vindo também trazia a mesma coisa. Em alguns autores descrevem, né, que muitos dos povos originários brasileiros não conheciam a mentira, não conheciam crimes, devido àquela conduta moral de tradições que eles traziam sem nenhuma lei escrita. Então, eles esperavam os mesmos dos portugueses. E por isso, essa harmonia tão grande nesse primeiro encontro, né? Uhum. De coisas, de povos tão diferentes. É, e claro que não dá para generalizar, porque tinha vários tipos de povos, né? Aqui no Brasil, inclusive, tem até Exatamente, é. canibal, né? Então, não é uma generalização, mas a maioria dos povos foram bem pacíficos. É, isso é importante lembrar que não era uma coisa única. Tínhamos vários tipos de povos aqui, com culturas, algumas bem belicosas, outras nem tanto. Então, acho que Cabral teve sorte, né? Isso. Eles não pegou o pessoal mais belicoso. Agora, não sei, só não sei se os índios tiveram sorte. É, os nossos indígenas sofreram depois bastante. É Isso. importante fazer talvez essa pausa e descrever o tempo disso tudo, né, pessoal? A gente tem Ah, falado, a gente tem falado de povos originários
A gente estava falando Isso, de coisa de antes de 50 mil anos atrás, a gente estava falando 10 mil anos atrás. depois da chegada dos Guaranis, há mais de 10 mil anos atrás, Muito na época antigo. que a Atlântida fundou, e agora a gente está falando de De 500 anos anos atrás, Sim. atrás, é. onde o pico da evolução dos povos originários do Brasil já tinha passado há muito, muito tempo, Há né? muito tempo. Então, assim como em tantas outras culturas do mundo, tantos outros povos do mundo que tiveram seu pico de evolução espiritual, moral, ética, aqui também, parte desses povos tomaram caminhos diferentes. Isso é algo comum que aconteceu em todo o mundo. Uma coisa interessante é que eles, como eles não tinham também essa ideia da terra ser algo que pertencia a eles, e sim que eles tinham essa comunhão com a natureza, eles não defenderiam a terra como algo que fosse deles, eles defenderiam a terra como algo, como a natureza, como algo a mais, né? Então, a chegada de pessoas de fora realmente não me parece que seria algo que eles iriam totalmente contra, pelo menos algumas tribos. Claro, outras, as belicosas, com certeza seria diferente o tratamento. Mas eu acho que foi isso que aconteceu mesmo, né? Eles não consideravam a terra como uma propriedade como nós aqui, né? Que nós Isso, temos Uhum. essa ideia de propriedade, ser e eu acho dono que da isso terra, né? influenciou bastante. Mas eu tenho a impressão que eles também esperavam que essas pessoas chegassem até eles e, e se abrissem para dizer, olha, podemos aqui participar do uso da terra, né? Isso não foi bem assim que aconteceu. Né? Sim. Contam alguns autores que tribos que inicialmente tinham recebido muito bem os portugueses, depois de um contato maior, daí sim, desenvolviam Uma repulsa. uma repulsa, um sentimento de proteção, e há uma reação mais violenta contra a chegada dos europeus. Mas Sim. muitos casos, no primeiro momento, a reação ela era essa. Não se preocupavam por não ter propriedade, não ter nada, não se preocupavam em ter que Sim. defender nada. Até tem um mito aí da questão do. Eu não sei que na escola, antigamente, eu sei que os portugueses chegaram, foi trocando o Brasil por espelho. Uma coisa assim, aí no livro do Caldeira ele coloca justamente falando, não, os povos indígenas eles tinham muito desenvolvimento, eles tinham excedente guardado, eles não precisavam de muita coisa assim, porque eles trabalhavam aquilo que precisava no dia para fazer o excedente, depois iam trabalhando em outras coisas. A parte de alimentação, o Brasil nesse caso sempre foi muito abundante. Então, os indígenas não tinham esse problema. Então, eles acabaram usando esse tempo extra aí que eles tinham quando os portugueses chegaram, e uma coisa que era muito para os índios, era muito interessante, foi o ferro, né? Então, as enxadas, Sim, os machados, tudo mais, isso é uma coisa que não tinha aqui, e rapidamente ele coloca que foi feito um combinado aí de negócio, e aí os portugueses queriam as madeiras e tudo mais, para lavourar e tudo mais, o ferro era muito mais rápido para fazer a lavoura, então acabou tendo uma troca de comércio mesmo, né? Não era. O pessoal coloca assim como se fosse uma exploração, mas não, era interesse de ambos, senão não teria funcionado por tanto tempo, né? Sim, foi um upgrade nas ferramentas todas, para que eles tivessem mais agilidade no trabalho deles, com No certeza. manejo. mas por outro lado, se começa a perder a característica do indígena, né? Sim, Ele começa a mudar essas características, a forma de consumir, e isso é interessante, porque a gente começa a observar, e alguns índios falam, alguns indígenas da atualidade, eles falam muito bem dessa questão da invasão. E alguns até dizem que essa invasão continua até hoje. Então, invasão cultural, invasão tecnológica, né? Então, é uma coisa que pode e vai descaracterizando o povo daquela região, né?
Com relação ao encontro dos portugueses, que inicialmente, com os povos originários, com os indígenas, que inicialmente foi amistoso, com o passar do tempo, como vocês mesmo contaram, houve algumas modificações. E aí eu trouxe um trechinho do livro Revelações Inéditas, que fala como que as coisas transcorreram, de maneira meio resumida. Diz mais ou menos assim: os imigrantes que vieram ao Brasil na época do descobrimento e também posteriormente, quase não perceberam a sorte que encontraram ao desembarcarem aqui. Um país maravilhoso estava à sua disposição, contendo todos os tesouros da terra e criaturas humanas que vieram ao seu encontro prestimosas e confiantes, que estavam dispostas a dar e a receber. Os civilizados europeus, entre aspas, tomavam tudo sem nada dar. Não davam nada, pois não possuíam nada para dar, nem espiritualmente e nem terrenamente. Esse foi um trecho retirado do livro. Depois ela aprofunda um pouquinho mais sobre todas essas circunstâncias que ocorreram depois, que a gente já conhece pela história. Uhum. Eu queria convidar cada um de vocês, se talvez quisesse fazer aí um fechamento sobre esse tópico dos povos originários do Brasil. Não, acho que assim, em termos de desenvolvimento, eu acho que o que mais marca assim na leitura dos livros, principalmente dos livros de Rosério Gonçalves, é a questão assim, por mais que o povo materialmente, tecnicamente, não fosse o mais desenvolvido que tinha no mundo, mas o importante aqui é o desenvolvimento espiritual, porque é aquilo que a conexão com a natureza, esse desenvolvimento interior que o povo os povos antigos tinham, era muito mais importante dentro do desenvolvimento humano do que o desenvolvimento material. Então, é uma coisa que hoje a gente não vê, né? A gente enxerga os povos antigos, os povos pré-históricos, assim, como se fossem menos desenvolvidos do que nós somos hoje. Mas hoje a gente tem desenvolvimento material, técnico, mas e o espiritual? O espiritual a gente vê que o negócio está difícil, tá bem, né? O ser humano, depois ele colocou o raciocínio na frente e foi decaindo ao longo do tempo. E vieram várias auxílios ao longo do tempo, mas mesmo assim o ser humano foi lutando contra esses auxílios, veio Jesus e tudo mais, e ainda assim eles lutaram contra esses auxílios. Então os povos, eles eram mais puros, né, e se mantiveram muito mais tempo dentro da vibração pura e espiritualmente mais elevados do que os outros povos da Terra. É isso que o Marx está colocando, é muito importante, porque o nosso conceito hoje é povo desenvolvido é aquele que detém tecnologia, não aquele que detém felicidade. É um povo feliz, sim, esse é um povo não é desenvolvido. Feliz. Desenvolvido é aquele que tem tecnologia. Então, isso é uma questão importante. E os nossos índios aqui, os nossos indígenas, né, os povos originários do Brasil, a maioria acreditava que existia uma alma. O ser humano tinha uma alma, o índio tinha uma alma. E hoje em dia isso não é unanimidade na nossa cultura. E a gente observa tudo hoje em dia com relação à saúde, ao desenvolvimento. Ele fala que quando você acredita na alma, você acredita numa vida após a morte, você consegue melhor lidar com todas as adversidades que o mundo lhe oferece. Então, quando a Verdade. pessoa transcende do material para o não material, para aquele extracorpóreo. E isso os nossos indígenas já tinham, e eu espero que deve correr algum sangue indígena aqui nas minhas veias, porque eu sou brasileiro, então devo ter algum sangue indígena aqui, eu espero que isso ainda aflore dentro da gente. E vendo o depoimento de alguns indígenas da atualidade, falando sobre a terra, falando sobre os encantados, falando dessa ligação com a terra, você fala, puxa, como eu estou atrasado. Você falou que eles conheciam 3.000 plantas, né, Max? Puxa vida, eu que sou professor da área de farmacognosia, da área de fitoterapia, não conheço mas nem 200, mas nem 100 plantas. Eu acho que eu tenho que ir lá para os índios, lá ficar lá um tempo com eles lá.
A minha esposa vai ficar um pouco preocupada, mas tudo bem. Vamos ver se eu consigo umas férias com índios que ainda preservam esse conhecimento. O que me surpreende em tudo isso, assim, no que a gente conversou, foi uma conversa muito interessante, é que de cada um dos povos, tanto os mais antigos do Brasil, quanto esses que a gente falou até agora, começamos um pouquinho aí na época do descobrimento, é que cada um é diferente e, ao mesmo tempo, tem pontos tão comuns, tão convergentes. E o que a gente precisa é aproveitar bem o conhecimento daquilo que a gente pode receber desses povos, receber do passado e transformar isso para o nosso futuro, porque ali, ó, quando a gente falou de um upgrade, um conhecimento que é trocado, as trocas que podem ser feitas através das diversidades, através dos conhecimentos de outros povos, o quanto a gente pode se enriquecer, esse enriquecimento é em todos os níveis, tanto técnico quanto material, espiritual, se nós estivermos abertos para essa troca. E eu acho que isso é super importante, a gente estar aberto e principalmente estar aberto para que aquilo que eu não conheço, aquilo que é novo, a gente não se assustar, a gente seguir em frente e se abrir para as coisas que são boas, que são positivas, que podem nos modificar e nos trazer coisas melhores. E nós estamos aqui com um objetivo, principalmente como humanidade, nós não estamos aqui para desenvolver técnicas apenas, a gente pode desenvolver técnicas, sim, que para a gente ter uma vida mais tranquila, mais confortável, mas nosso objetivo maior aqui é um desenvolvimento interior, a humanidade que nós temos que tem que ser desenvolvida, e isso falta ainda, né? Desenvolvemos tanto um lado técnico e faltou essa parte humana, e é isso, esse é o nosso trabalho aqui nesse planeta, é para isso que estamos aqui, para desenvolver essa parte mais fina, mais delicada e que ao mesmo tempo é o nosso ser. E para isso a gente tem a oportunidade, e essas discussões são ótimas porque a gente traz um pouco isso à tona para ser pensado, para ser analisado. Então, eu deixo aí os meus votos de que a gente possa seguir com isso, a gente possa desenvolver a nossa humanidade, né, cada um individualmente, e com essas trocas a gente enriquecer uns aos outros, porque é isso, senão seria fácil a pessoa viver individualmente, sozinha, para que ela precisaria dos outros? Não, ela precisa dos outros justamente para isso, porque através das trocas é que nós vamos enriquecer um ao outro e crescer, e se modificar, mas modificar para melhor, para coisas melhores. É para isso que a gente está aqui. É. Para mim, assim, o que mais me marcou foi a responsabilidade que eu tenho como alguém que chama o Brasil de pátria, lembrando que durante milhares e milhares de anos, um povo altamente desenvolvido, espiritualmente, culturalmente, com conhecimentos de astrologia, de botânica, tantos outros, com uma pureza e nobreza de coração tão grande, cuidaram dessa terra para que ela chegasse até aqui, né? Então isso me traz um senso de responsabilidade muito grande, porque se isso tudo aconteceu, aconteceu por um motivo muito importante. Se foi conduzido para ser assim, com certeza existe motivo para isso. E eu estando aqui hoje chamando essa terra que os povos originários cuidaram durante tanto tempo, com tanto carinho, como lar, tenho essa responsabilidade nos ombros de cuidar desse solo, dessa terra, dessa natureza, do mesmo jeito que eles cuidavam e considerar isso para que eu possa realmente chamar isso de lá. Para finalizar, eu gostaria de contar uma vivência que eu tive e depois fazer uma leitura de um trecho retirado do livro Revelações Inéditas da História do Brasil,
da escritora Rosélia Gonçalves. A vivência que eu tive foi essa palestra que eu assisti de uma liderança guarani atual, assisti há pouco tempo, em que ele contou que a aldeia dele tem o hábito de se reunir antes do nascer do sol para saudar o sol, para saudar o dia. E eles fazem isso como uma forma de agradecimento, eles fazem uma espécie de reza, porque eles sabem que a luz do sol é um reflexo da luz de sabedoria, do amor de Nyanderu, que é o nosso Criador. E à noite, antes de dormir, eles se reúnem novamente para fazer um novo agradecimento pelo dia que eles vivenciaram, por mais um dia de vida. Eu achei isso muito bonito, muito especial mesmo, lembra muito a nossa ancestralidade. O mundo seria diferente se a gente acordasse todos os dias com esse sentimento de gratidão ao nosso Criador. E o trecho que eu separei foi mais ou menos assim, vamos ler. Paz, felicidade e harmonia reinavam entre os povos do sol. Não necessitavam de palavras nem de templos para a sua veneração a Deus, pois o que ofertavam ao Altíssimo não eram orações sem força, cujas vibrações não iam nem além da matéria grosseira, mas eram amor e gratidão profundamente sentidos. Dessa gratidão legitimamente intuída e do amor de Deus, floresciam-lhes reciprocamente nos jardins do paraíso as flores áureas do amor e os frutos da vida que nutriam seus espíritos. A essas criaturas humanas que viviam em felicidade e harmonia, faltava qualquer sentido para posses terrenas. Possuíam apenas o que necessitavam para a vida cotidiana. Os seus desejos não iam além disso. Eram sábios e tinham consciência de que nada de terrenal era duradouro, uma vez que tudo estava sujeito a transformações. Além disso, sentiam-se todos ricamente presenteados por lhes ser permitido viver e desenvolver-se na maravilhosa terra. A terra era propriedade do onipotente Criador, por isso se sentiam ao mesmo tempo como guardiões de tudo que pertencia a Deus, o Senhor. Acho que com isso a gente encerra essa etapa do Mesa Literária. Obrigado a todos pela participação, obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal. Um Valeu. abraço. Viva Pindorama.